Abençoados com todas as sortes de bênçãos, já estamos na melhor noite. Como é bom e agradável mantermos este vínculo todos os dias, às 20 horas. Nós estamos aqui incansável. Nesses dias de pandemia, desde março de 2020, nós decidimos chegar o povo mais próximo. Crescemos 100%. Nós tínhamos um número muito baixo de pessoas nos assistindo e com esta pandemia, então as pessoas se achegaram aqui e costumeiramente estamos aqui reunidos como Igreja de Cristo através desta mídia digital. O nome deste canal é Igreja em Espírito e em Verdade, YouTube. Você acessa Igreja em Espírito, em Verdade, YouTube. Pronto, você já acessou o canal do YouTube com vários conteúdos. Olha, tem assuntos sobre a Páscoa, dízimo, batismo nas águas, o que é sistema, doutrina, enfim, é uma coletânea, é um, é um, é um, é um conteúdo impressionante de diversos assuntos. Tem pastores, é dom, não é, Jesus já veio, vai voltar, existe inferno, não existe, tem demônio, não tem. O que é que se manifesta nas igrejas? Olha, meu amado, você tem, através desse canal, uma ampla argumentação de tudo aquilo que você tinha dúvidas. Quero desejar, então, boas-vindas aos novos inscritos, aos irmãos que estão se chegando agora. Amanhã nós vamos colocar uma palavra maravilhosa às 20 horas, para aqueles irmãos que precisam de ter conteúdo, que estão saindo do sistema religioso. Amanhã, impactante, você não pode perder, tá bom? Ó, deixa eu passar aqui que várias pessoas estão perguntando como fazem para estar mais próximo, tirar dúvidas, falar. O meu contato está aí. Meu contato está em vários lugares do YouTube. Lembrando sempre que eu não posso atender telefone por conta do meu trabalho. Então, todo o contato comigo é através de texto ou áudio. Manda um áudio ou manda um texto, tá bom? É só procurar o meu telefone aí e você vai entrar em contato comigo. Tem várias pessoas querendo o nosso telefone para tratar de diversos assuntos, tá bom? Bem, deixa eu falar com vocês a nossa agenda de trabalho pelo YouTube. As pessoas também estão perguntando. Então vamos lá. De segunda a sexta-feira, 5h20 da manhã, temos o programa Manhã de Confissão. De segunda a sábado, 11h40, Gotas de Sabedoria. E de segunda a sábado, às 20 horas, esta é a live da Igreja em Espírito e em Verdade. Igreja Espírito e Verdade é o nome do nosso canal. Bem, o tema de nossa live hoje é esta aí: esperando Jesus vir nas nuvens. O sistema religioso está esperando Jesus vir nas nuvens. Acredita que a vinda de Jesus de Nazaré, que quem prometeu vir foi Jesus de Nazaré. Ele usava um codinome, chamava-se o Filho do Homem. Então veja, a igreja evangélica está esperando Jesus vir de forma física, corpórea. É preciso então entender que a igreja acredita que Jesus está lá no céu de forma física, com boca, com olho, nariz, cabelo, se alimentando de quê? Tomando banho em quê? As roupas não envelhecem, porque se ele está na sua forma natural, assim como vivia aqui, como que ele vai se manter vivo no céu? Isto é admitível, não aceitável, mas se admite, porque o sistema religioso doutrinal ele tem um véu,
Ele não consegue ver além do literal. Ele não tem revelação. O que não é admissível nem aceitável é a igreja que diz que está em graça e esperar Jesus vir nas nuvens. Já vou mostrar, mas deixa eu te dizer antes. Deixa eu mostrar então. Olha o que diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só. E assim, deixa eu botar aqui o versículo 16, melhor dizendo. Assim que nós, disse Paulo à igreja em Corinto, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes da cruz, conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, como Jesus de Nazaré, disse Paulo, já agora o não conhecemos deste modo. Então, é inadmissível, inaceitável que alguém que diz, eu estou em graça, está esperando Jesus voltar, em especial se baseando na forma corpórea. Por quê? Porque Jesus de Nazaré não era uma manifestação para a igreja do novo pacto. Jesus de Nazaré era uma manifestação para os judeus. Como o juízo ainda não havia acontecido até 70, Paulo e os demais apóstolos ainda usavam a terminologia Jesus, Filho de Deus. Por isso é que Paulo, e nós temos uma mensagem sobre isso, é por isso que Paulo dizia, eu vivo na fé do Filho de Deus. Por quê? Porque Paulo estava esperando a manifestação de Jesus de Nazaré, que se deu em 70, que foi somente para julgar a Israel. Então entenda por maturidade cristã, Jesus de Nazaré não tem nada a ver com a igreja do novo pacto. Jesus de Nazaré era uma manifestação para os judeus. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Mateus 5, 17. Olha aí, olha aí. Jesus de Nazaré, antes da cruz, não está ali falando com a igreja. Ele está falando com os judeus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Ele veio para cumprir. Então, Jesus de Nazaré era o cumprimento da lei. Jesus de Nazaré não era a continuação da lei. Jesus de Nazaré era judeu. Ele viveu debaixo da lei. Ele vivia ali no cumprimento da lei. Quando quebrava alguma coisa da lei, quebrava em nome de um preceito maior. Então, a igreja se prende a Jesus de Nazaré, mas Jesus de Nazaré não tem nada a ver com a igreja. A manifestação para a igreja é do Cristo ressuscitado. Foi isto o que disse Paulo em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo de número 15. Leia. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a igreja vive para quem? Por quem? Por Jesus de Nazaré, que vai vir nas nuvens, segundo a tradição pentecostal? Ou vivem pelo Cristo ressuscitado? Aqui diz que é para viver sobre o Cristo ressuscitado. A pergunta que eu faço com temor e sabedoria, lealdade ao Evangelho é: o Cristo ressuscitado ficou de voltar nas nuvens? Não. Quem ficou de voltar nas nuvens era o Jesus de Nazaré. Vamos ler isto. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 11. E lhes disseram: varões galileus, deixa eu botar aqui o versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado dele. Segura aí. Quem era aquele Jesus, esse aqui, que estava subindo neste momento aqui? Era o Cristo ressuscitado? Não. Esse Jesus que está subindo aqui,
estava numa forma corpórea. Quando ele ressuscitou, ele volta na matéria e ficou 40 dias dando instruções aos discípulos. E ele, então, foi assunto aos céus. Eu entendo, não está escrito, não está revelado, é o que eu entendo. Que assim, como ninguém sabe aonde ficou o corpo de Elias, um dos maiores profetas da lei, assim como Deus ocultou o corpo de Moisés, eu acredito, eu, Geraldo, digo, não o Senhor, eu acredito que o corpo de Jesus de Nazaré, como não tinha genética desta terra, o sangue que estava ali não era o sangue que vinha de José e de Maria, então ele foi oculto nas nuvens, se desintegrou. Isto é uma opinião minha, eu não estou afirmando que isto é verdade. Moisés, um dos maiores líderes da lei, o corpo foi ocultado nesta terra porque ele era desta terra, sua carne. Elias, ninguém sabe, foi tomado para não vir a morte. E o corpo de Jesus de Nazaré não poderia ser consumido nesta terra, é o que eu entendo, porque as pessoas perguntam o que aconteceu com o corpo dele. Desintegrou naquelas nuvens. Por quê? Porque no céu não pode entrar carne, matéria. Entende? Então disse aqui, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia para as nuvens, e este aqui não é o ressuscitado, era o que estava ali com eles naquele 40 dias, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, olha só, os anjos aqui está falando com quem? Com a igreja do novo pacto ou com os varões galileus que viviam naquela geração? Leia. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que não era o ressuscitado, era o Jesus pós-ressurreição, que voltou numa forma corpórea para dar instruções aos 11. Não é 12 não, deixa eu retificar o que eu disse 12 lá. Na verdade, era 11 que Judas já havia morrido. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Ora, como o viste significa que os varões galileus iriam ver. Aqui então está o grande upgrade. Ele vir nas nuvens, e temos mensagem que diz sobre isso, significava para os judeus, numa figura de linguagem, significava vir em juízo. Foi o que aconteceu em 70 DC, quando a espada de General Tito foi usada para pôr fim a tudo aquilo que os judeus e as promessas diziam. Ele disse isso em Lucas, capítulo 21, versículo de número 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação. Aqui está o juízo. Vir sobre as nuvens, segundo a linguagem judaica, significava vir em juízo, como está escrito em Isaías capítulo 19, se eu não me engano. Então ele diz no versículo de número 21, e então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque esses dias, vejam, são dias de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. 23, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo era aquele? Era aquele povo lá em Israel, Jerusalém. Então, Jesus vir sobre as nuvens de forma corpórea é contradizer a revelação da graça de Deus. Porque Paulo disse, a ninguém conhecemos segundo a carne. Eu não posso conhecê-lo hoje segundo a carne. Eu desconheço. Ora, se eu não o conheço mais segundo a carne,
Paulo está dizendo que aquela figura que andava em Jerusalém não existe mais neste conceito pactual da graça de Deus. E que aquela manifestação era uma manifestação para os judeus e não para os gentios. A manifestação para os gentios é o Cristo ressuscitado como cabeça da igreja e a igreja como seu corpo. Claro que isto é um alimento sólido demais e a igreja não se preparou para viver este time. A igreja se preocupou com campanha, revistinha da escola bíblica dominical, Jesus vai voltar, olha a porta, toma a chave. E quando veio o alimento sólido no crescimento da igreja, na edificação da igreja, eles estão perdidos. E numa desonestidade teológica, tentam escurecer o conhecimento de Deus com palavras sem fundamento. Então Jesus disse: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada? Olha o juízo. Olha a vinda, que não era uma manifestação corpórea, mas uma manifestação de juízo. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém. Não é o Brasil, não é a Espanha, não é o Canadá, não é a humanidade. O epicentro do juízo seria Jerusalém. Então, como é que a igreja pode esperar Jesus de Nazaré, a igreja do novo pacto, se nós não devemos conhecê-lo segundo a carne? Ora, se Jesus de Nazaré está vivo lá no céu, então ele vai ter que ser crucificado de novo. Por quê? Porque a revelação da graça de Deus atesta em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 7, ora, o Senhor é o Espírito. Ele não é Jesus de Nazaré, foi. Neste pacto, nós estamos no ministério do Espírito. O Senhor é o Espírito. Não tem como ele vir em carne de novo nas nuvens. Para ele vir em carne de novo nas nuvens, esse Espírito aqui vai ter que se revestir de carne. E aí a igreja vai ter que crucificar de novo ele como Filho de Deus. Existe uma outra mensagem em que diz: Jesus de Nazaré não ficará para sempre. Nossa, aqui no canal, que explica perfeitamente esse entendimento profundo do Evangelho. Ele disse a Pedro e os discípulos: e eis que estarei convosco todos os dias, até, não é todos os dias da eternidade, até a consumação do século. O século, aquele aion, se consumou, o juízo veio e hoje o Filho do Homem, Jesus de Nazaré, Yahshua, também esta manifestação se encerrou. Por quê? Porque Paulo disse: quando todos os inimigos estiverem sob os seus pés, então ele entregaria o reino a Yahweh. Então hoje não existe mais essa manifestação nem de Jesus, nem de Yahshua. Por quê? Porque Yahshua entregou o reino ao Pai quando aconteceu o juízo. Hoje é Yahweh, Deus se manifestando em tudo e em todos. Então é um erro gravíssimo da igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional, anglicana, presbiteriana, esperar ele vir sobre as nuvens, porque senão vai estar anulando essa palavra. Ora, quanto Jesus então existe? Quanto Yahshua existe? Quanto Deus existe? Se ele vir sobre as nuvens e eu vê-lo, eu estou vendo a forma corpórea, mas aqui diz que ele é espírito. Entende? Então esta é a base fundamentada da escatologia consumada. Não tem mais Jesus histórico, não tem mais Jesus de Nazaré para que ele venha e eu veja e todo olho verá. Aquela expressão ali e lá de Apocalipse, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, era todos aqueles que estavam ali em Jerusalém, aonde aconteceria o juízo.
Era isto que João estava fazendo entender às igrejas que estavam na Ásia. A carta foi escrita à igreja da Ásia e eles lá, sim, deveriam ver a manifestação que estava por acontecer naqueles dias. A igreja não entende, a igreja se perde, a igreja se perdeu com as suas histórias. Olha o que o anjo disse: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Não tinha nada a ver com a igreja atual. A manifestação do Filho do Homem não tem nada a ver com a igreja atual. Ele é o Espírito, está escrito, registrado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Cristo já se manifestou. Paulo disse: quando Cristo se manifestar, e se manifestou em 70 DC, a parousia aconteceu, o juízo se deu, os espíritos que dormiam, que estavam presos no Hades, foram então libertos do cativeiro. A manifestação dos filhos da luz aconteceu. Então, não espere ele vir sobre as nuvens, porque senão você terá que crucificar de novo para si mesmo Jesus ou Yahshua. E não existe mais isso. O que existe agora é Deus. Ele disse: andarei entre eles habitarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vou ficando com esse breve entendimento, desejando a vocês uma noite de descanso, de paz, de gozo, de saúde, e que vocês desfrutem deste conhecimento. Tirem os olhos das nuvens. Jesus não vai voltar. Jesus já voltou, já estabeleceu a sua graça, estabeleceu o seu reino, que não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo e é alegria no Espírito. Assim é, melhor noite, graça e paz.